Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje são as reações orgânicas, especificamente oxidação. Pois bem, mas afinal de contas, o que é oxidação? Oxidação nada mais é que uma reação em presença do átomo de oxigênio ou aquela reação em que o NOx do carbono, o NOx do produto formado da molécula orgânica, vai ter um aumento nesse NOx. Então você tem os reagentes e produtos. Então, no produto, o valor do NOx do carbono nos produtos, ele vai ser maior do que o NOx que era observado desse carbono nos reagentes, tá bom? Nas reações de oxidação é possível dividi-las entre combustão, oxidação branda e energética e ozonólise. Pois bem, o que é a combustão? Como o próprio nome diz, é quando você faz a queima de algo. Então, nesse caso, nós temos alguma substância orgânica que vai ser o combustível e o comburente vai ser o gás oxigênio, tá certo? O que acontece é o seguinte, nós podemos ter a combustão completa e incompleta. O que difere uma da outra é o produto, onde, como subproduto, todos eles vão gerar moléculas de água, só que o produto principal na combustão completa é o gás carbônico, CO2. E na combustão incompleta pode ser tanto o monóxido de carbono quanto carbono sólido, no caso a fuligem, não é isso? Também chamada de negro de fumo. No caso da oxidação branda, pois bem, o que acontece? A oxidação branda é utilizada principalmente para fazer a diferenciação entre alcenos e cicloalcanos, tá certo? Por quê? Porque essa reação ela não acontece em cicloalcano, somente em alcenos. Então essa oxidação branda é feita em especial para fazer a diferenciação em alcenos e cicloalcanos. Mas por que diferenciar alcenos e cicloalcanos? Porque eles são isômeros de cadeia, tudo bem? Isômeros de cadeia, um vai ter a cadeia aberta e o outro cadeia fechada, embora todos os dois apresentem mesma função, mesma fórmula molecular, tá certo? Embora ambos apresentem mesma fórmula molecular, a estrutura da molécula deles é diferente, uma fechada e a outra aberta, e para fazer essa diferenciação é feito a oxidação branda, onde nesta oxidação branda, somente o alceno de cadeia aberta vai sofrer reação. E no caso aqui, o alcano de cadeia fechada, não. A oxidação energética é feita, pessoal, tendo o permanganato de potássio, juntamente com o ácido sulfúrico, ou de cromato de potássio com o ácido sulfúrico, tá certo? E como produto, ele vai gerar aqui, ao longo desse processo, ele vai fazer a ruptura dessa ligação π, dessa insaturação, gerando como produto cetonas e ou ácidos carboxílicos, tá certo? No caso aqui nós temos uma molécula genérica, um alceno, tá bom? Com dupla ligação, onde você tem aqui 4 ligantes, tá certo? Então aqui eu vou trazer alguns casos para vocês. No caso em que todos os R's R1, R2 e R3 seja diferente do hidrogênio. Aqui foi colocado para vocês CH3, tá certo? Vai ser gerado aqui um alceno e uma cetona, tá certo? Mentira, uma cetona e um ácido carboxílico. Eu que falei errado, tá bom? Então o que nós temos aqui? Não, os dois aqui são ácido carboxílico. Todos aqui nós temos C-O com C, esse aqui vai ser uma cetona, e esse aqui também vai ser uma cetona. Nesse caso aqui, foi gerado duas cetonas. Lembrando aqui, com o resultado, se você vai ter cetonas e ou ácidos carboxílicos. Nesse primeiro aqui, onde você tem só hidrogênio, como R, R1, R2 e R3, você vai ter duas cetonas. No segundo caso aqui, onde somente R3 é hidrogênio e os demais diferentes de hidrogênio. No caso aqui, continuou todo sendo CH3, somente o R3 sendo hidrogênio. Você vai ter como produto um ácido carboxílico e uma cetona. Caso o R2 e R3 sejam hidrogênios, R2 e R3 sejam hidrogênios, e o R e o R1 CH3, você vai ter o quê? Dois ácidos carboxílicos. Tá certo? E o quarto caso, onde você tem alcenos com duplas ligações na extremidade. O que vai gerar isso aqui? Ele vai te dar uma cetona e gerando como subproduto CO2 e água, tá certo? No caso aqui ele vai gerar uma cetona ou pode ser que ele gere também um ácido carboxílico, gerando como subproduto CO2 e água. Tudo bem? Continuando, nós temos aqui a ozonólise. Luciano, o que é ozonólise? A ozonólise nada mais é a reação
onde você vai ter um composto orgânico reagindo com a molécula do gás ozônio, o O3, tá certo? Gerando como produtos o aldeído e ou cetona, tá bom? O que nós temos aqui? Nesse primeiro caso, nós temos aqui um alceno que vai reagir com o ozônio, gerando assim uma cetona, duas cetonas, desculpa, vai estar gerando duas cetonas, tá bom? É a mesma análise feita anteriormente, onde nós tínhamos R, R1, R2 e R3, onde no primeiro caso, só o R3 é hidrogênio e assim por diante. É a mesma análise. Nós temos aqui, no primeiro, todos eles são diferentes de hidrogênio. Nós vamos ter a formação de duas cetonas. Caso um dos ligandos aqui, no caso aqui é o R3, ele seja o hidrogênio, sabe por que R3? É só o que foi colocado aqui para vocês, tá certo? R, R1, R2, R3. Caso esta estruturazinha, esse ligantezinho, seja hidrogênio, o que ele vai te dar como produto? Ele vai te dar uma cetona e um aldeído, não é isso? Caso você tenha os dois de baixo, no caso R2 e R3, hidrogênios, ele vai te dar o quê? Dois aldeídos. Tudo bem? Caso aconteça agora, falando a respeito de reações com álcool, no caso aqui nós temos a combustão, como foi anteriormente dito, você pode ter uma combustão completa e incompleta. Aqui o que está sendo representado para você é uma reação completa, com a geração de CO2, que é o gás carbônico, e água como subproduto. Sobre a oxidação, você pode fazer oxidação dependendo do álcool, você vai ter um resultado diferente. No caso aqui eu trago para você álcool primário, secundário e terciário. A primeira oxidação que o álcool primário sofre, ele gera um aldeído. Caso o aldeído sofra uma oxidação, ele vai virar um ácido carboxílico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Álcool primário sofreu oxidação, top. Olha o C dupla O aqui no meio da molécula. Desculpa. O C dupla O na extremidade da cadeia carbônica. Álcool primário gerando um aldeído. Caso este aldeído sofra oxidação, ele vai gerar um ácido carboxílico, C dupla OH. Desculpa, C dupla OOH. Caso você tenha um álcool secundário, o que nós temos? Luciano, só recordando aqui, o que é um álcool primário, secundário e terciário? Um álcool primário é aquele que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Álcool secundário é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E álcool terciário é aquele em que a hidroxila se encontra ligada a um carbono terciário, tá bom? No caso da reação de álcool secundário, ele vai ter como produto uma cetona. Ó, álcool secundário dando cetona como produto. No caso do álcool terciário, ao sofrer oxidação, não acontece nada. Ele não reage, não existe oxidação de álcool terciário. Tá bom? Continuando. Luciano, em suma, o que eu tenho então? A oxidação de álcoois primários, ela pode acontecer tanto parcial quanto total. Se caso for parcial, ele vai gerar um aldeído. Caso for total, o álcool primário vai gerar um aldeído e o aldeído, ao sofrer oxidação, vai gerar um ácido carboxílico, como foi falado aqui anteriormente. Álcool primário, se por acaso sofrer oxidação parcial, vai gerar um aldeído. E caso o álcool primário seja feita uma oxidação total, vai passar pelo estágio de aldeído e logo em seguida, ácido carboxílico. O álcool secundário só tem uma oxidação que ele pode fazer, gerando cetona, e o álcool terciário não existe oxidação, ele não reage. Tá bom? Desidratação. Como o próprio nome diz, desidratação vai gerar como subproduto a água. A questão é que a desidratação de álcools ela pode acontecer intramolecularmente, ou seja, dentro da molécula, ou intermolecularmente, entre as moléculas. A questão é a seguinte: caso você gere uma molécula de água a partir da perda de uma hidroxila e um hidrogênio dentro da molécula, você vai ter o quê? A formação de ligação pi é ótimo, né? De uma ligação pi, tá bom? Uma vez que você retirou esse grupamento HOH, que é a nossa água, tá bom? Você vai fazer, como esse carbono e esse carbono está com déficit de ligação, você vai ter que fazer uma ligação dupla aqui, não é isso? Então você vai ter o álcool gerando um alceno, tá certo? Caso você tenha aqui a formação como subproduto da água, a partir da desidratação intermolecular, ou seja, a água é formada pela retirada de um grupamento hidroxila de uma molécula e o hidrogênio de outra, o que você tem? Você tem a formação aqui de um éter, somente, tá certo? Caso a desidratação do álcool seja feita dentro da molécula,
formação de um alceno. Caso a desidratação do álcool seja feita intermolecularmente, vai gerar como produto um éter, tá bom? Esterificação. Luciano, o que é esterificação? Parece com éster. Perfeito, você não está errado. Esterificação nada mais é que o processo em que gera-se um éster a partir da reação de um ácido carboxílico e um álcool, tá bom? Gerando como subproduto a água. Lembrando-se, a hidroxila, que faz parte do H2O, ele vem de onde? Ele vem do ácido carboxílico. O H2O é formado pela hidroxila de uma molécula orgânica juntamente com o hidrogênio de outra molécula orgânica, dando nome para essas funções orgânicas. O H2O ele é formado pela hidroxila do ácido carboxílico e do hidrogênio do meu álcool, tá bom? Formando assim o meu éster. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido e é isso aí. Até mais.